Sabe quando a gente quer muito concretizar alguma coisa, um projeto, uma intenção, e a gente tá com algum bloqueio que a gente não confia, ou que a gente não quer nem mais continuar, sem saber o porquê, e não porque a gente realmente quer parar? Seja super bem-vinda, bem-vindo aqui à nossa rede. Um espaço super seguro, gostoso, que a gente pode desabafar e conversar muito. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para confiar mais no processo é tirar aquela projeção de só olhar o fim. Sim, a gente precisa ter um objetivo, mas esse objetivo só pode ser alcançado se a gente vive dia após dia. Então a gente precisa compreender que é no processo que as coisas vão acontecer. Então a gente precisa se dar aquela oportunidade divina de viver o presente, o que é muito difícil. Com tanta informação que a gente tem, é muito difícil. Então, tenha sim um objetivo, uma meta, mas sem que isso fique congelado, fixo, e tenha também o equilíbrio da flexibilidade. E como que a gente faz isso, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência de quando eu raspei o cabelo, porque eu tive tanto medo que eu achei que eu nem ia mais tomar essa decisão. Aliás, pausa o vídeo depois de eu falar isso. Pega um caderninho, pega uma folha para que você possa anotar todos os insights aqui. De repente, alguma coisa pode servir para você. Ou então comenta aqui embaixo para que as pessoas também possam receber esses insights em primeira mão, que quem sabe você é a primeira pessoa a comentar. Então, trazer esse processo de maturação é lembrar que o tempo é um vetor. Às vezes a gente fala assim, nada como o tempo, né? Mas na verdade é nada como a experiência. E a gente só pode ter experiência se a gente se permitir viver. Se a gente passar um tempo e a gente não se permitir, a gente não vai ter aquela sensação de que, ufa, o tempo foi bom. Talvez a gente vai ter a sensação de que bosta, o tempo passou e nada aconteceu. E o que aconteceu nesse meu processo foi que eu tinha tanto medo de ser vista pelos outros, porque eu estava num ambiente corporativo, de indústria inclusive, de chão de fábrica, e eu não me sentiria bem estando careca naquele ambiente. Aliás, se você clicar aqui em cima, você vai ver um vídeo sobre a minha transição de carreira e como poder executar uma transição bem feita. Então, uma das coisas que eu fiz também foi sentir esse meu medo, mas também analisar. E essa é uma das coisas que eu mais faço, é analisar o meu contexto, o meu cenário, trazer prós e contras, trazer argumentos, trazer possibilidades para que eu consiga realmente tomar essa decisão de uma forma mais confortável. Porque muitas vezes a gente já analisou de tudo que a gente mais precisa só de um empurrão. Mas eu não tava nesse momento ainda, eu tava num momento de precisar realmente pensar, porque eu me senti muito exposta, muito vulnerável e provavelmente isso ia me machucar muito. Então eu realmente não consegui tomar essa decisão. Eu me cobrava por isso, eu me cobrava pra chegar lá. Eu até sonhei, eu me vi careca num sonho. Então eu tinha essa autocobrança de, nossa, eu preciso, eu quero chegar lá e eu tenho que chegar lá. Às vezes esse tenho que é o que mais prejudica a gente dentro do processo. Então, será que você vai conseguir tomar essa decisão e bater no peito? Se você não conseguir fazer isso, é porque ainda tem alguma coisa te bloqueando, e aí é importante você observar isso. É uma coisa que eu busco trazer também, porque eu sei quão importante é a gente olhar pra dentro e encontrar essas fontes dentro de nós, para que a gente consiga realmente se desprender ou acolher ou botar o cropped e reagir. E aí, para que eu pudesse me sentir mais confiante em tomar essa decisão, eu compartilhava com amigas que me acolhiam, que poderiam me trazer alguns insights. E elas passaram pela transição capilar. No meu caso não foi transição, porque o meu cabelo é assim, escorrido mesmo. Mas de uma forma seria. De estar passando por uma fase de o que eu tô fazendo, quais são os meus desejos. Foi no ano da pandemia, em 2020, então eu tava muito sensível. E aí elas me traziam a experiência delas, de que quando começou a vir o cacho, o cabelo crespo, elas começaram a ter muita confusão também, elas começaram a ficar... E agora, mas ao mesmo tempo, um fogo interno incrível de eu sou a melhor mulher do mundo, eu sou uma mulher muito poderosa. Esse brilho nos olhos quando elas contavam me fazia me sentir cada vez mais empoderada de tomar essa decisão. Porque eu queria passar por essa transformação, eu queria
trocar de pele mesmo. Antes, a minha intenção com raspar o cabelo era tipo tacar o foda-se, sabe? Eu não quero mais saber de nada, foda-se. Então eu tava numa energia de ruptura, mas ao mesmo tempo eu não queria viver essa energia, sabe? Eu queria estar mais leve com essa decisão. Pra vocês terem uma ideia, eu tava numa época que eu não tinha nem espelho, nem me olhava muito no espelho. Então eu tava num momento de não me reconhecer mais até na minha imagem. Um belo momento eu compartilhei isso com a minha mãe, a gente morava em cidades diferentes, em estados diferentes. E eu comentei com ela porque eu sabia que se eu raspasse, isso ia chegar na minha cidade, as pessoas que moram lá, que são mais próximas, queriam saber o porquê e provavelmente não me perguntariam. E aí eu queria dizer pra minha mãe num sentido de estou fazendo porque eu quero, então se alguém chegar e perguntar pra você, responda porque eu quero. E nesse processo a gente teve um super desentendimento, houve uma projeção, tanto minha quanto dela. Eu percebi que eu esperava uma aprovação. De alguma maneira eu não pude compreender o lado dela, de ter o momento dela, né? Ter o seu reflexo emocional. Então eu tava numa posição ali da criança que queria que a mamãe estivesse ao lado, apoiando. E eu fiquei com muito medo de tomar essa decisão. E eu não conseguia. E a gente se encontrou um dia, eu e as 3 amigas. Isa levou a maquininha de raspar do marido dela, da Alan, e falou assim: Mari, bora, agora ou nunca, vamos. E eu não tive coragem, mas dei um passo que eu saberia que eu ia dar conta. Que eu raspei aqui a lateral, fiz o side cut. E, gente, foi um momento, assim, que eu não sei explicar. Eu realmente vi que, caraca, meu Deus, eu posso, sabe? Eu consigo. E assim, achei, sabe? Tava super amando ficar com o cabelo exposto e tal, mas na indústria tava ali, né? Só do lado que tinha cabelo. Com a ajuda delas foi muito mais fácil, lógico. O que a gente mais precisa olhar também é que estrutura tá faltando pra gente tomar essa decisão e confiar no processo. Então, analisar isso também é importante. O que mais me fez me sentir confiável, confortável, foi tomar esse passo gradual, de doses homeopáticas, de pouquinho em pouquinho, de permitir que o tempo e a experiência fizesse com que eu trouxesse mais sentido para esse processo, para esse caminhar. Tome doses homeopáticas se você não está preparada para vestir o cropped e sair reagindo. Com o tempo, né, isso foi em junho, o cabelo foi crescendo e aí eu fui me vendo assim com o cabelinho curtinho, sabe? Tipo a Sandra Nemberg. E eu falei, eu acho que eu não quero mais raspar, eu acho que eu tô bem assim. Talvez era só uma mudança que eu precisava. E foi o que eu falei no começo, né? Não tem uma coisa perfeita, mas o que a gente mais precisa é experimentar, é sentir na pele pra ver o que realmente vai fazer sentido pra nós. E aí, tava super animada com o corte, eu já tinha saído da indústria. Foi um fator, né, que eu tinha feito ali naquela análise, que eu daria conta de bancar minha escolha dessa vez, né. Chegando lá no salão, tava super animada, mostrei a foto referência que eu queria e tal. Gente, eu odiei o corte, não era aquilo que eu queria. E eu fiquei, não, meu Deus, não, agora que eu já tava pronta, de repente tudo muda. E essas mudanças repentinas chocam muito a gente, né? A gente às vezes não sabe lidar, e isso vai magoar, a gente vai ficar frustrada, insegura. Depois a gente pode falar sobre isso, aliás, né? Como lidar com essa frustração e insegurança. Comentem aqui o que vocês estão achando até agora, o que foi importante pra vocês escutarem. Fiquei lá um tempão, era pra ser super rápido, e eu não tinha coragem de sair com aquele cabelo. E por um instante eu fiz assim, pra simular como seria eu careca. Eu escolhi raspar de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, sem precisar daquela ruptura de... Então, gente, a confiança no processo, ela não vai chegar quando você falar assim, ai, tô confiante, agora vai dar certo. Não! Tira isso da sua cabeça. A confiança, ela vai acontecendo conforme o tempo, conforme as experiências, conforme a sua maturidade. Então, é realmente sair daquela posição da criança, de querer aprovação, para que você possa se sentir confortável e que os julgamentos ou a vulnerabilidade não te afetem no sentido de você se sentir fraca, mas sim de saber que você tá frágil e que você pode, ao mesmo tempo, se sentir empoderada. E aí, gente, meu olho ficou tipo assim...
Eu me amei careca. Eu fiquei apaixonada por mim careca. E foi muito legal viver essa experiência, foi muito legal passar por esse momento também de frustração, para entender que a confiança no processo não é anulação de frustrações e ansiedades e sentimentos. Muito pelo contrário, é a gente realmente continuar mesmo com esses BOs. Então, para fechar, o insight mais poderoso que eu acho que você pode ter aqui é lembrar que quando você olha para dentro e entende o porquê de você ter medo ou ter algum bloqueio, é o mais precioso, assim, você se lapidar, sabe? Conseguir respirar fundo e falar, meu, agora eu não dou conta. Então, paciência. Vamos devagar, passo de tartaruga. Você se olhando como a sua melhor amiga, e aqui eu falo no feminino, então se você estiver do gênero masculino, comenta aqui pra eu saber que tem homens também me assistindo. Você se dá um abraço e você também se dá apoio. E se você não der conta que nesses momentos provavelmente é o que acontece, você não tá conseguindo se dar a estrutura, encontre alguma estrutura para você se basear. Isso é muito importante, faz toda a diferença. E eu falei disso na vivência com menos auto-julgamento e mais autocompaixão. O valor de R$47 se você quiser adquirir, tá aqui embaixo na Hotmart. Tem aula de yoga, tem ensinamento sobre como dizer não, como se posicionar, como colocar limites nas relações. Por um valor super simbólico para você realmente começar a conhecer melhor o meu trabalho, o meu serviço. E eu tô super à disposição para te ouvir, saber como foi escutar um pouquinho da minha história, como foi ouvir tudo isso aqui. Fica aqui, se inscreva, curta esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Envia também esse vídeo para quem você sabe que está precisando escutar alguma palavrinha de inspiração, de motivação. E entra no Telegram pra gente conversar. Até o próximo vídeo e vamos inspirar fundo pra gente terminar. Até mais!